E falando sobre o peso da disseminação de informações falsas no processo eleitoral, agora ao vivo com a doutora em ciência política Deise Ciocari, a quem agradeço muito a participação. Deise, bem-vinda, bom dia. Oi, Lívia, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Deise. Bom, seguindo falando sobre essa questão do laudo falso que foi divulgado por Pablo Marçal, a gente viu que a Justiça tem dado uma resposta muito rápida. E geralmente, olhando em outros pleitos também, diante de uma fake news desse tamanho, em retas finais de eleições, geralmente isso tem acontecido, a Justiça tem se mobilizado. O problema é que nem sempre a correção da mentira, a verdade, ela viraliza rápido como a mentira viraliza. E muitos eleitores não tiveram acesso nem à correção da informação, apesar de toda a divulgação pela imprensa. Qual o tamanho que uma fake news... o tamanho do prejuízo, tá, que uma fake news pode trazer para um processo eleitoral? A gente já viu, e tem vários casos de fake news que destroem reputações, né? Isso é uma constante na política e na vida social, de uma forma geral, né? O grande problema é justamente esse que você apontou aqui, né? Às vezes a fake news, ela provoca um estrago tão grande e o processo para desmentir ela, ou ele acaba sendo lento, ou ele não tem a mesma cobertura, né? Fato é que a gente precisa, e a gente tem falado isso já na Jovem Pan há algum tempo, a gente precisa de uma discussão muito séria no Congresso Nacional sobre o que são fake news, as delimitações dela, essa linha muito tênue entre discurso do ódio e liberdade de expressão. Essa é uma pauta que deveria estar no Congresso Nacional. A gente tem uma característica também em campanhas políticas, Lívia, que normalmente na última semana, se existe um empate ou se existe uma crise de representatividade na política, o candidato ele tende a provocar um fato novo, para que o nome dele fique conhecido, para que ele tenha uma vantagem nos últimos dias, nas últimas horas. Isso acontece ou em debates ou o próprio candidato provocando esse fato novo. Muitas vezes esse fato novo é através de fake news. Então, nada é uma grande novidade. Fato é que isso precisa ser discutido com a seriedade que merece, principalmente no Congresso Nacional, né? Essa questão de, na última semana, ter provocado um fato novo era uma coisa que a gente já esperava, inclusive a gente falava aí na Jovem Pan. A gente só não esperava que fosse através de uma fake news tão grande, mas isso é recorrente na política. Agora, Deise, ao mesmo tempo em que muitos políticos vão disputar a eleição de 2026 e querem eventualmente combater isso, dá voto também, né? Dá, Rafael, sabe por quê? Porque a gente sempre teve, de novo, nada do que eu estou falando aqui é novidade, mas a gente tem uma potencialização por causa das redes sociais. E o que acontece com isso? A gente procura, a maior parte da sociedade procura um viés de confirmação para a informação. Então, por exemplo, um cachimbo nunca é só um cachimbo, um celular nunca é só um celular. Eu quero uma informação por trás disso, porque tem um viés de pertencimento. Então, quando sai uma notícia falsa, se você já está favorável a acreditar nela, se você já tem uma tendência a buscar esse tipo de informação, o que deve acontecer é que você vai corroborar esse tipo de mensagem que chega até você. Você não está disposto a questionar, porque o questionamento, ele provoca desconforto. E assim, de novo, isso a gente vê lá desde os tempos, eu tenho que falar isso, me desculpe, mas isso é muito discutido desde os tempos da caverna de Platão. Então, nada é novo. A verdade, ela traz desconforto, ela coloca você num quê de questionamento. Então, por que eu vou questionar? Por que eu vou provocar algo novo no meu cognitivo? Ou se eu posso simplesmente confirmar a realidade que eu já acredito? Então, as fake news, elas são uma ferramenta muito poderosa e para o mal, principalmente para quem já procura um viés de confirmação. E aí, como a gente tem uma política muito polarizada, isso acaba se acentuando. Bom dia, Deise. Prazer enorme conversar contigo. Ou seja, o que tu está dizendo é o eleitor acredita na fake news não porque não tem a possibilidade de ter contato com as evidências de que se trata de uma fraude, de uma mentira, mas porque ele deseja acreditar na fake news. Como lidar com isso? Mano, prazer falar contigo. A forma de lidar com isso é através de educação. Eu sei que às vezes parece um tema repetitivo e muito batido, mas é você educar as pessoas mediaticamente, educar as pessoas para entender as imagens, para entender as palavras.
E aí aquele princípio básico da democracia, né, mano, que o Bobbio já falava tanto, né? A democracia, ela é dissenso, ela é o debate, é você ouvir o contrário. Eu acredito que está faltando para a gente, como sociedade, entender isso, que a verdade ela não é desconfortável, mas ela é um mecanismo para você entender outras posições e chegar num consenso maior para que a gente possa pensar como sociedade, e não somente como indivíduo. Não é só a minha opinião que prevalece, mas é a opinião de todos. Então, a única forma que você tem de lidar com fake news, eu reitero aqui, é o bom funcionamento do jornalismo, né? O jornalismo concreto, o jornalismo real, feito por jornalistas, e não esse lateral que a gente tem visto acontecer, e a educação da população, né? Entender que o dissenso e o contrário, eles também são válidos para a argumentação, né? Mas eu acredito que a partir da educação você consegue educar as pessoas mediaticamente. Aí tem que, de novo, tem que ter uma educação midiática de imagem e de texto, né? Porque senão as pessoas não vão compreender a mensagem que está chegando nelas. Deise, bom dia, querida. Você usou dois termos que me chamaram a atenção: viés de confirmação e essa educação midiática. Você acha que nesta era das mídias sociais, das redes sociais, é possível nós chegarmos a isso? Ou a prevalência das redes sociais em relação à mídia tradicional tem tornado esse processo mais complexo, querida? Oi, Cássio, muito bom falar contigo. Então, é difícil, de novo, assim, porque as redes sociais, elas trabalham, obviamente, com os algoritmos, né? E os algoritmos, eles vão dar para você exatamente aquilo que você quer, né? Então, a mídia, muitas vezes, não faz isso, né? Ela te dá uma informação, ela faz uma averiguação e ela te dá uma informação que, às vezes, não é aquela informação agradável, não é a informação que te traz conforto, né? Ela vai ser uma informação contrária àquilo que você quer, àquilo que você pensa, e aí, de novo, né? Isso normalmente causa uma repulsa, porque, reitero, existe esse esforço cognitivo muito forte para você entender aquilo que não faz parte da sua realidade. É um trabalho muito árduo, é muito difícil, tem que ser feito já na primeira infância, Cássio, não tem como começar isso já num estágio avançado, e não é um processo de curto prazo, é um processo de longo prazo, né? O colega meu e eu, a gente escreveu um livro sobre fake news, a gente pesquisou muito isso e a gente chegou a uma conclusão, depois de muitos anos de pesquisa em cima da fake news, de que isso só é possível se houver um esforço conjunto, principalmente de Estado, de mídia e de escolas, mas tem que começar já na primeira infância, né? Eu acho muito difícil, acho que as redes sociais, a internet, não que elas sejam um problema, né? Nós somos o problema e a solução da internet, das redes sociais, mas eu acho que é muito mais fácil as pessoas acreditarem naquilo que elas já estão propensas, né? Então, as redes sociais, através dos algoritmos e desse viés de confirmação, elas sempre vão dar a informação mais confortável. E a informação mais confortável, ela também provoca dopamina, né? Então, eu vou atrás disso, né? É um desafio, talvez um dos desafios mais fortes dessa nossa sociedade contemporânea, mas eu acho que vale a pena ser encarado, né, com um esforço conjunto de todos. Bom dia, Deise. Eu gostei muito do seu comentário de que o problema das fake news, né, uma expressão que eu não gosto muito, vem desde as cavernas. Eu me lembro aqui que depois de declarar a independência do Brasil, Dom Pedro I foi vítima de boatos. Diziam que ele pretendia subordinar o Brasil a Portugal, e aí isso foi uma das causas dele ter abdicado. Recentemente, na última eleição americana, nós tivemos um episódio assustador, que foi o episódio do notebook do Hunter Biden, uma notícia que foi classificada pela maioria da mídia americana como fake news. Pessoas tiveram até suas contas canceladas em rede social por causa disso. Depois, passada a eleição, Joe Biden eleito, se confirmou que era tudo verdade. Então eu te pergunto, e eu sei que é uma pergunta difícil, quem decide o que é fake news e o que é verdadeiro? É o Estado que tem esse poder? Nossa, é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu defendo que esse debate ele não pode ser feito a toque de caixa, como estavam querendo fazer aqui no Brasil, resolver uma solução que é extremamente complexa, talvez uma das mais complexas da sociedade contemporânea, em 15 dias, num debate de 15 dias.
eu entendo que seja necessário ouvir. O debate ele tem que ser feito no Congresso Nacional, já começa por aí. A gente tem que ouvir a sociedade civil, tem que ouvir os intelectuais. A gente tem muita gente boa que pesquisa fake news aqui no Brasil. A gente tem o Bud, tem a Raquel Recuero, que é um dos maiores nomes da América Latina. Então, tem que se ouvir a sociedade civil, tem que se ouvir os intelectuais em um debate profundo no Congresso Nacional, mas não do jeito que tem sido feito. E aí, com a junção da sociedade que elegeu esse Congresso e com pessoas técnicas, eu acho que a gente consegue chegar no mínimo de consenso. Esse debate na Europa, Mota, ele levou mais de 10 anos. Então, de novo, não é um debate simples, é um debate que envolve muita subjetividade. E o ponto principal é justamente esse que tu falou. Quem é que vai decidir o que são fake news? Não pode ser uma pessoa, não pode ser um líder ou um partido político, né? Tem que ser um conjunto, tem que ser a sociedade junto com os representantes que ela elegeu. Mas, de novo, assim, é uma discussão que ela demoraria tanto, e aí a gente tem o problema do imediatismo, ela não vai render voto. Né? Mas, de novo, tem que ser feito entre o Congresso e a sociedade civil. Deise Ciocari, doutora em ciência política, muito obrigada pelas análises hoje. Deise, até a próxima. Bom dia. Bom dia, gente. Prazer falar com vocês.